Oi, gente. Hoje é quarta-feira. O programa de hoje é tirado do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. É a continuação. João tinha apresentado Jesus para os seus discípulos. Eis aí o Cordeiro de Deus. E quando Jesus vai embora, 2 discípulos de João o seguiram. E Jesus olha e diz: o que vós buscais? E eles dizem: aonde moras? E ele diz: vinde e vede. E o interessante é que eu vou ler aqui ao pé da letra essa tradução. Eles foram, viram onde morava e nesse dia ficaram com ele. Era pelas 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido as palavras de João e que seguiu Jesus, ele veio ao encontro de seu irmão Simão. E ele diz para Simão: encontramos o Messias. É interessante que nós sabemos que Simão, aquele que viria a ser Pedro, e André, o seu irmão, que é um daqueles que eram discípulos de João e que seguiram Jesus, e Jesus perguntou: o que quereis? E eles disseram: onde moras? Eram 2. Nós sabemos quem era André. Este André e Simão, como eu estava dizendo, viviam em Cafarnaum. Cafarnaum, de maneira nenhuma, é longe de Nazaré, mas não é a mesma cidade, não são o mesmo lugar. Nazaré não é na beira da praia, Cafarnaum é na beira do mar. Repito, tudo é na Galileia, não era longe, mas não era o mesmo lugar. Então é interessante como é que eles podiam ter seguido Jesus e Jesus tê-los levado até a sua casa. Lá ficaram, e daí então vem Pedro ao encontro e ele diz: encontramos o Messias, e apresentou Pedro para Jesus. Existe aí uma questão de linguagem que é de maneira muito sutil, parabólica. É uma parábola. É uma maneira figurada de dizer. Quando Jesus levou André para a sua casa, de Jesus, Jesus estava exatamente indo na casa de André, porque lá é que estava Pedro, e ele apresentou Pedro para André. André apresentou Pedro para Jesus. E aí começa o discipulado. Então, não quero forçar o texto, eu só quero pegar o texto que nós temos e ler de uma maneira compreensível para a nossa capacidade, não só de termos razão, mas a nossa capacidade de interpretação. E o que nós vemos, por exemplo, no trecho de hoje, é exatamente isto. A casa de Jesus é a nossa casa. Mestre, onde moras? Ele diz: vinde e vede. E, no entanto, ele nos leva para a nossa própria casa, porque ele quer dizer: eu moro aqui, eu moro com você, eu moro onde você morar, eu moro aonde você puder me acolher. Então, é um texto que, ao invés de nós ficarmos empacados tentando entender Cafarnaum ou Nazaré, casa de Pedro e de André, ou casa de Jesus, eu acho que a melhor compreensão é essa compreensão espiritual.
Porque senão nós somos capazes de nos confinarmos hoje, nós ficarmos confinados hoje, a, entre aspas, a nossa casa e excluirmos Jesus. Sendo que Jesus está, sendo Deus, como a gente aprendia no catecisminho de antigamente, Deus está no céu, na terra e em toda parte. Ele está em todo lugar. E aonde é que Ele mora? Ele mora conosco. E a gente sai procurando tanto, ou não sai procurando, mas fica tão longe dEle, sentindo-nos tão longe dEle, quando parece que tudo nos falta, que tudo nos falha, que tudo nos foge. Vem aquela sensação de termos sido abandonados. E a gente está querendo exatamente isso, como André, como outro discípulo. Mestre, onde moras? Porque é aí que eu quero morar, eu quero ficar com o Senhor. Mais do que ser discípulo, antes de ser discípulo, eu quero acolhimento, a gente quer teto, a gente quer colo. Claro que a mensagem, que o chamado de Jesus é para que nós o sigamos e o proclamemos como verdadeiros apóstolos hoje, discípulos hoje. Mas eu confesso que de primeiro momento eu não estou querendo seguir Jesus para divulgá-lo. Eu primeiro de tudo quero seguir Jesus para ficar com Ele, encontrar um canto quando a gente se sente tão, sei lá, tão solto, tão sem raiz, tão à mercê, como dizia minha mãe. Então eu queria que a gente percebesse no Evangelho de hoje isso que Jesus está querendo dizer: vinde e vede, se desinstala, sai desse marasmo, se liberta dessa passividade. Eu estou falando isso para mim. Acorda desse desânimo e vem para você ver aonde eu moro, pois você vai se surpreender. Eu moro com você.